Já seria muito legal ver o primeiro empate, Tite e Abel. Só que esse embate tem muito peso, Zupati. Tem muito peso. Para mim, assim, são os dois grandes técnicos das últimas décadas no futebol brasileiro. Ah, mas o trabalho do Jorge Jesus em 2019 foi perfeito. E, de fato, foi um trabalho perfeito, mas foi um trabalho... Salve, salve, nação! Vambora com mais um vídeo aí, né, sobre o nosso Flamengo. Flamengo e Palmeiras fazem um jogo muito decisivo na noite dessa quarta-feira, né? No Maracanã, o Flamengo vai ter retorno de alguns jogadores, principalmente o Gerson aqui no jogo diante do Santos. Ele foi expulso, cumpriu a suspensão no jogo contra o Fortaleza, né, que o Flamengo venceu, e agora ele retorna à equipe, né? Vai ter desfalque também de Thiago Maia e Felipe Luiz, né, que foram suspensos pelo terceiro cartão amarelo diante do Fortaleza. Bruno Henrique também está suspenso ainda, né? Daquela expulsão ainda lá diante do Santos, né? Então o Flamengo tem algum desfalque, Gabigol retorna, o Wesley retorna. Só que o Tite, ele mexeu um pouco na escalação do Flamengo e deve ter algumas novidades nessa escalação do Flamengo, né? Para esse jogaço diante do Palmeiras, né? O Flamengo chega como favorito? O Palmeiras joga um futebol melhor que o Flamengo nas últimas rodadas, vem apresentando o melhor futebol. E eu dou um ligeiro favoritismo ao Flamengo por o Flamengo estar jogando em casa. Então, para mim, o ligeiro favoritismo é ali 51% a 49%. Né? Esse é meu favoritismo para o Flamengo jogando diante do Palmeiras, que é um adversário muito difícil e já se provou, né, ao longo dessa temporada, principalmente quando enfrentou o Botafogo, né? Mas vamos embora com mais um vídeo aí, vai deixando seu like e tamo junto aí. Valeu! E se inscreve no canal, hein? Valeu! É um encontro. Se a gente não tivesse esse contexto dos times, já seria muito legal ver o primeiro empate, Tite e Abel. Só que esse embate tem muito peso, Zupati. Tem muito peso. Para mim, assim, são os dois grandes técnicos das últimas décadas no futebol brasileiro. Ah, mas o trabalho do Jorge Jesus em 2019 foi perfeito. E, de fato, foi um trabalho perfeito, mas foi um trabalho mais curto, que foi um trabalho de um ano, né? O trabalho do Abel é um trabalho mais completo, mais complexo. E o Tite, enfim, nos últimos 15 anos, ele realizou 3 trabalhos de níveis altíssimos. O primeiro trabalho no Corinthians, ganhando o Brasileiro, Libertadores, Mundial, tudo numa sequência. Aí ele sai e volta e ganha o Campeonato Brasileiro com um time espetacular, vai para a seleção e faz um trabalho muito bom na seleção. Não fez boas Copas do Mundo, fez um trabalho muito bom. É só a gente ver como a seleção se comportava no ambiente continental antes do Tite, como está se comportando após o Tite, para a gente entender como foi bom aquele trabalho. Então, são os dois grandes técnicos que a gente viu no Brasil nos últimos, mais de décadas, nos últimos 15 anos, possivelmente. São técnicos que têm pontos em comum, são técnicos de coletivos muito fortes, de defesas muito sólidas, muito bons. Os dois são muito bons na gestão de grupo, não só na gestão de grupo, na administração de elenco, mas no trato com pessoas. As pessoas que trabalham com o Abel gostam dele demais. Quem trabalha com o Tite gosta dele demais e isso faz com que se acredite muito no processo de ambos à frente das equipes que comandam. Então são duas referências, dois caras e é muito legal que eles possam se enfrentar, que eles possam se encontrar. Só que eles se encontram em condições muito injustas para a gente equiparar os dois nesse confronto, porque um de 3 anos, o outro com menos de um mês de trabalho, então são condições muito adversas nessa comparação. O Palmeiras vem jogando melhor, o Abel é dono da situação como um todo, conseguiu encontrar alternativas em um elenco mais curto esse ano e conseguiu reinventar o Palmeiras num momento crucial do campeonato, de maneira inesperada com esse crescimento, a ponto de colocar o Palmeiras como candidato ao título. E como bem disse o Pedro na sua matéria, o Tite está tateando o Flamengo para tentar encontrar a melhor maneira de fazer a equipe jogar. Embora o jogo seja no Rio de Janeiro, embora o Flamengo tenha, em termos de material humano, melhores jogadores do que o Palmeiras vem bem mais sólido para esse duelo e com um nível de confiança bem mais alto. E aí, André? De 19 até 22, essas equipes se alternaram, ganhando praticamente tudo que tinha para ganhar aqui no Brasil e na América do Sul. Se alternaram até ganhando 2 troféus por ano, né? Com alguma intromissão dos Atléticos, o Atlético Paranaense e o Atlético Mineiro. Mas nesse período, 19 a 22, esses 2 times não só eram os grandes times do Brasil, indiscutivelmente, como se consideraram rivais em tudo, dentro e fora do campo.
falava-se a respeito de uma polarização e que essas equipes iam se colocar quase que eternamente numa posição muito acima das outras. E 2023 veio para mostrar que a temporada até agora não é uma ótima temporada do Palmeiras. Se comparado, né, o desempenho com os anos anteriores, não é uma boa temporada. O Palmeiras tem um título estadual, mas ainda pode chegar no Campeonato Brasileiro. Definitivamente não é um ano bom para o Flamengo, muito ao contrário, é um ano muito abaixo da menor expectativa possível que qualquer pessoa tivesse a respeito das oportunidades que o Flamengo teria em 2023 e aquilo que ele fez até o momento. Já está pensando em 2024. Está jogando o Campeonato Brasileiro, pensando na Libertadores de 24 e, claro, o resto do calendário. Então é curioso porque essas equipes se encontram nessa situação em um ano em que elas têm mais a lamentar do que a celebrar, mas o Palmeiras ainda pode dar uma beliscada. E do mesmo jeito que a gente falava que não tinha como tentar entender, muito menos prever o que vai acontecer com o Botafogo até o final do campeonato, por causa do impacto dessa pressão e dessa ansiedade, desse receio, das dúvidas que o Botafogo tem, a gente também não tem como fazer esse tipo de comentário a respeito de como o jogo no estádio Newton Santos na semana passada pode ter mexido com o Palmeiras. E aí, é claro, no sentido contrário, no bom sentido, no sentido de levantar um grupo que pode estar percebendo que o ano pode terminar assim como o ano passado, com a conquista do Campeonato Brasileiro, que evidentemente é muito importante, e o Palmeiras tem condição de fazer essa arrancada. O Flamengo está pensando em outras coisas, o Flamengo está pensando em se acertar para o momento e conseguir jogar a Libertadores do ano que vem, evidentemente de preferência com uma participação direta na fase de grupos. Zupac, agora tentando ir para a linha de resultado matemática mesmo, o que a vitória para cada lado representa? Para você, uma vitória do Palmeiras, coloca o Palmeiras em que situação de título, assim? Não, aí vira não só candidato, como entra na caracterização de quase favorito. O Flamengo, que na porcentagem dos matemáticos 1%, ganhou, pô, vira candidato. Como é que você vê a vitória para cada um dos lados? Não acho que se o Flamengo vencer pura e simples, ele será candidato ao título. Acho que isso ainda depende do que vai acontecer na quinta-feira no jogo do Botafogo, do que vai acontecer, perdão, no jogo do Bragantino contra o São Paulo, que é amanhã também, né, antes do jogo Palmeiras e Flamengo. Acho que tudo isso entra nesse contexto. O Flamengo ainda está um pouco mais distante, enfim, é o sexto colocado, né? E no caso do Palmeiras, uma vitória bota o Palmeiras mais vivo do que nunca. Eu ainda vejo, antes da rodada começar, o Bragantino com mais chance que o Palmeiras, e é uma questão até matemática. O Bragantino depende apenas de si para ser campeão, o Palmeiras não, porque o Bragantino tem um jogo a menos e ainda vai enfrentar o Botafogo no domingo nesse confronto direto. É claro que se confia mais no Palmeiras do que no Bragantino pelo tamanho, pela força, pela prova que esse time, não falando de clube, mas que esse time já deu em reta de chegada, e o Bragantino é um time inexpressivo do ponto de vista de conquistas e tal, mas nesse campeonato eu ainda os vejo em condições parelhas. Mas é claro que uma vitória do Palmeiras para cima do Flamengo, até pelo impacto que é você vencer o Flamengo nessa altura no Rio de Janeiro, dá um carimbo de 6 vitórias consecutivas para o Palmeiras, que assusta qualquer um que está enfrentando, né? A gente falou aqui antes de Palmeiras e Botafogo. Enfrentar este Palmeiras confiante é a tarefa mais ingrata do continente, porque o time é um trator do ponto de vista competitivo. E o time voltou a competir no nível muito alto. Então, acho que tem um impacto muito grande para o Palmeiras e pode ter um impacto grande para o Flamengo. No caso do Flamengo, vai depender do que vai acontecer na rodada como um todo. Vamos lá, quero ouvir o André também, mas passando um serviço. Amanhã às 8 horas nós estaremos aqui abrindo o Sport Center com um grande pré-jogo desse Flamengo e Palmeiras, que é partida fundamental. Essa rodada, a próxima também, vai ser assim até o fim do campeonato, com vários jogos interessantes, mas esse jogo em especial pode realmente ditar muitos rumos desse Campeonato Brasileiro. Queria te ouvir também sobre esse tema. Uma vitória para cada lado, o que você acha que representa, além de 3 pontos? Eu acho que o Tite, como ele falou nesse material que o Pedro nos mostrou, ele está experimentando coisas, tentando se ambientar e fazer a sua maneira de ver o futebol e a maneira que ele prefere que seus times apliquem, colar no grupo de jogadores do Flamengo. E aí quando ele fala, ganhamos 2 jogos, falaram em título, perdemos os 2 seguintes, fora Tite, né? Mais ou menos esse foi o sentido. Ele está querendo ganhar
porque os pontos são muito importantes para o objetivo que o Flamengo ainda tem e porque ele quer tranquilidade que esses pontos podem trazer para seguir fazendo o que ele está fazendo. Então, a temperatura do Flamengo está bem... Eu não estou fazendo nem crítica, nem prognóstico de nada. Mas o Flamengo hoje trabalha numa rotação diferente da do Palmeiras. O Palmeiras tocou o seu ponto mais baixo na temporada no intervalo do jogo contra o Botafogo, levando a goleada que levava, sendo dominado da maneira que foi por um time que, óbvio, tem muita capacidade, mas o Palmeiras ali viveu o seu pior momento. E porque é uma equipe que tem cultura de vitórias, é uma equipe que tem identidade de jogo, é uma equipe que tem vínculo, os jogadores se conhecem, a comissão técnica sabe o que pode esperar, é uma equipe testada na batalha, como se diz nos esportes americanos. Assim, existem batalhas reais acontecendo no mundo, eu não queria fazer nenhum tipo de comparação desrespeitosa, eu estou falando de batalhas esportivas, evidentemente, mas é um time que tem lastro e apelou à maior profundeza desse lastro para conseguir se recuperar. E um time assim fica muito perigoso. Então, eu acho que uma vitória do Flamengo talvez prejudique demais o Palmeiras nessa questão de dá para chegar ou não dá. O Palmeiras, pensando em troféu, não pode desperdiçar pontos, mas para o Flamengo é uma questão mais de estabilidade nesse final de campeonato. Posso ir para aquele momento palpite? Vai. Para mim, essa é a rodada que tem a cara de chegada de corrida de longa duração. É isso aí. Em que a gente vê o sprint de quem acabou o gás. E quem está chegando sobrando. Eu não acho que ela define nada, mas eu acho que ela vai mostrar pra gente assim, o Palmeiras se ganha no Flamengo, para mim, vira favorito ao brasileiro. O Red Bull Bragantino está muito forte. Eu só acho a caminhada do Palmeiras um pouquinho mais fácil do que a do Red Bull Bragantino. O Red Bull Bragantino tem uns duelos muito difíceis fora de casa. E acho que essa é determinante para o Botafogo, de receber o Grêmio, que é um adversário direto, conseguir responder, venceu. Não estou dizendo que volta a ser o favorito, mas está na luta. Para mim, essa é a rodada que a gente vai saber se o Botafogo sai da disputa. Se não vencer o Grêmio, para mim, é o sprint que você fala, passou, aquele Tour de France, sabe? Que passou aí o cara pedala e não vai mais. Sim. Então, para mim, essas são duas coisas chaves. O Palmeiras e o Flamengo, para mim, se vencer, é candidato real ao título, porque é uma sequência difícil do Flamengo, mas muito jogo no Maracanã. Mesmo se o Botafogo e o Bragantino vencerem? Não, eu acho que ele vira candidato correndo por fora, mas acho que entra bem por ter muito jogo. São os insights dessa rodada. Palmeiras, repito, Palmeiras ganhar para mim é favorito. Botafogo, se não vencer, tá fora. Quando ele fica assim, tem que ter um pouco de ousadia. Tem que ter aquela coisa, não, você não falou isso. André, não me fala. Achei que você falou, Filipão. É que ele cresce. Isso. De jogão, né? O Vene acha que não, mas muitos rubro-negros ainda têm sim o sonho de conquistar o título do Campeonato Brasileiro. Matematicamente, isso é absolutamente possível ainda mais com 2 confrontos diretos, né? Como o Pedrosa falou há pouco, o Flamengo ainda encontra o Palmeiras, que é a próxima rodada, e o Palmeiras também ainda encontra o Red Bull, que é o jogo atrasado. Ou seja, esse Flamengo também tem um jogo a menos ainda, Vinícius. Sim, tem um jogo a menos, mas repito aquilo que eu venho falando aqui durante essa semana. O desempenho do Flamengo não me faz crer que o Flamengo ainda vai buscar esse título do Campeonato Brasileiro. Por exemplo, se tivesse vencido do Grêmio, ou se não tivesse tomado a virada do Santos, como aconteceu aí nos últimos 2 jogos, talvez sim. Talvez sim, acho que o ânimo seria diferente, a moral seria diferente, mas diante do que vem acontecendo com o Flamengo, e o próprio Tite falou isso, que os jogadores vão oscilar, eu não acredito no Flamengo brigando pelo título do Campeonato Brasileiro, não. Acho que o Flamengo tem que ser realista, pensar numa vaga do G4, que isso aí já é muita coisa para o Flamengo de 2023, porque a verdade é que o Flamengo de 2023 não merece nada. Então acho que assim, pés no chão, tem um duelo extremamente importante nessa quarta-feira diante do Palmeiras, é pensar jogo a jogo, parece um discurso demagogo, né? Mas de fato é isso, é pensar jogo a jogo, se vencer no Palmeiras, quem sabe, na quinta-feira, se o Botafogo não vencer do Grêmio, e aí já começa a aumentar a chance, mas eu acho que é jogo a jogo, sem essa de, título, vamos falar de título. Não, pensa primeiro numa vaga no G4. Se eu falei que o Botafogo corre risco de ficar fora do G4, eu falo mesmo do Flamengo. Então, assim, é pensar, melhorar o desempenho dentro de campo, e aí, quem sabe, lá na frente, ter a chance do título. Mas agora é G4 o Campeonato Brasileiro. Mas essa oscilação, ela foi algo foi uma coisa muito comum em todos esses times aí que a gente está falando. O Botafogo começa a oscilar agora, mas só está nessa situação porque teve uma regularidade absoluta, Pedrosa. A oscilação, ela troca tudo no futebol. Foi o que o Vene falou, o cenário muda em 2 rodadas. E eu digo mais. E o discurso também. Eu acho que o Botafogo, como eu já falei aqui, ele fez algo muito fora da curva no primeiro turno.
E esses times que estavam ali brigando pelo patamar de cima, eles oscilaram muito durante a temporada, durante o Campeonato Brasileiro inteiro. Agora, se você pega Grêmio, Palmeiras, Red Bull Bragantino e outro que chegou nessa briga, que é o Atlético Mineiro, que está ali voando no G4, eles estão com uma consistência nas últimas rodadas, nos momentos decisivos do campeonato, que fazem com que o Flamengo, por exemplo, que oscila, um Botafogo que está oscilando, fiquem com esse medo de, quem sabe, nem conquistar uma vaga no G4. Além do assunto título, eu acho que esses times que estão vindo de baixo, o Atlético Mineiro chegou a ficar perto da zona do rebaixamento, gente. E aí o Paulinho faz um segundo turno absurdo. Foi convocado, até por isso, né? ele foi convocado, ele é o artilheiro do campeonato junto com o Tiquinho. E aí o Atlético Mineiro chegou nessa briga também. Se você for pensar no próprio Furacão, que perdeu o Vitor Roque, mas continua ali brigando por cima. Então o Campeonato Brasileiro, nesse momento, voltou a ser aquele Campeonato Brasileiro que a gente já está acostumado. Vocês acham que... Então, é isso aí, nação. Mais um vídeo aí, né? Eu concordo com o Zupac que o Flamengo, ele, nesse jogo diante do Palmeiras, né? Caso o Flamengo ganhe, o Flamengo ainda continua sendo um candidato ao título, né? Mas vai depender muito também do jogo do Botafogo. Torcer para um tropeço do Botafogo, mas, por outro lado, né? Caso o Palmeiras vença, o Palmeiras entra seriamente na briga pelo título, né? É apenas 6 pontos de diferença que separa o Flamengo para o Botafogo, né? Que é o primeiro colocado até o exato momento. Sim, 6 pontos. 6 pontos em 6 jogos, né? São bastante pontos, né? Em poucas rodadas para poder tirar, né? Mas aquilo, o Flamengo vai ter confrontos diretos aí, né? E o Flamengo sim consegue sim tirar essa vantagem do Botafogo. Momentaneamente o Botafogo é líder ainda, né? Em questão de vitória, se não me engano. O Palmeiras, falando sobre o Palmeiras, né? O Palmeiras, ele é um time que já joga há muito tempo, tem um mental muito forte, né? Aliado com todas as instruções que o Abel Ferreira passa. Esse time, mais uma vez, né, provou que um técnico que já está há bastante tempo dirigindo um time é um diferencial, né? E isso demonstrou no jogo diante do Botafogo, né? Vai ser um confronto difícil aí, vai ser um confronto muito difícil para o Flamengo, né? Vencer o Palmeiras aí, mas o Flamengo está jogando em casa e tem sim todas as condições de vencer o Palmeiras aí e tentar dar uma arrancada, né? O Flamengo tem 3 jogos seguidos em casa contra Palmeiras, Fluminense e Bragantino, que é o jogo atrasado. Só que aquilo, qual vai ser a postura do Flamengo, né? Dentro de campo, né? O Flamengo nesse jogo aí, né? Possivelmente vai ter a volta de Gabigol, né? O Gabigol treinou e deve estar à disposição, né? Deve ser relacionado para essa partida diante do Palmeiras, né? E o Wesley também, né? Ele retorna após o último jogo contra o Fortaleza, que ele não jogou porque ele estava com um problema no estômago, se não me engano, né? Acho que era uma gastroenterite, uma parada assim. E acabou não jogando e agora está de volta à equipe, né? E, de acordo com o Globo Esporte, né? De acordo com o Globo Esporte, o time provável do... Vou colocar aqui a escalação aqui. Essa aqui é a provável escalação do Flamengo para esse jogo diante do Palmeiras, né? De acordo com o Fred Gomes, do Globo Esporte, né? O setorista do Flamengo, né? Rossi, Mateuzinho deve continuar sendo titular nessa partida, porque para mim, diante do Fortaleza, ele jogou bem, né? Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas, né? Érico Pulgar, Gerson recuado como segundo volante, porque o Thiago Maia está suspenso, né? Arrascaeta, Luiz Araújo, Cebolinha e Pedro, né? Então o Flamengo mantendo praticamente o time que jogou, a base, vamos dizer assim, a estrutura que jogou diante do Fortaleza, né? A única mudança ali, especificamente, é a volta de Gerson, né? Gerson retorna e o Ayrton Lucas também, mas o Ayrton Lucas chegou a entrar no segundo tempo, né? Então o Gerson retorna à equipe após a expulsão diante do Santos, né? Então essa é a provável escalação do Flamengo que vai enfrentar o Palmeiras, né? E o Gabigol possivelmente vai ficar à disposição, mas é banco. O Gabigol atualmente é banco, mas deixa a tua opinião aí, o que você achou dessa provável escalação do Flamengo para poder enfrentar o Palmeiras? Deixa a tua opinião aí e tamo junto. O like também ajuda demais.